O assunto por aqui agora no Agricultura BR é a produção de feijão, como é que vem essa situação aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com Marcelo Líders, do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o IBRAF. Olha, no começo desse ano, nós tínhamos ali uma situação melhor nas estimativas para a produção de feijão. Se estimava, inclusive, uma elevação de 4,1%. Entretanto, alguns fatores acabaram impactando nos resultados, por enquanto, de campo. Marcelo conversa conosco a respeito deste assunto. Marcelo, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi mais uma vez. O que influenciou aí e acabou reduzindo produtividade e produção de feijão no Brasil? Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês e com os produtores. Veja só, nós tivemos um clima que foi adverso, centro-oeste e sudeste, excesso de chuvas mais recentemente, e já desde o começo do ano nós temos tido um déficit hídrico aqui na região sul, então a estiagem também prejudicou o desenvolvimento das lavouras no estado do Paraná, que é um dos estados grandes produtores, chega aí a 20%, 21% do total produzido, e aonde teve excesso de chuva que eu comentei é justamente em Minas Gerais, aonde nós temos mais 18, 19, em algumas circunstâncias até 20% da safra. Com isso, com esse impacto, nós já vínhamos prevendo, antes do coronavírus, que nós teríamos uma elevação dos preços no mês de março, abril e parte de maio. E agora isso foi agravado, logicamente, com o coronavírus. Mas em termos de expectativa de volume de produção, nós já estamos trabalhando desde o final do mês de janeiro com uma diminuição da produção esse ano em relação ao ano passado, em função dos bons preços da soja e do milho e também desses problemas climáticos que nós tivemos recentemente. E eu tenho dito aqui no canal do Boi o seguinte: o agro não para e o Brasil não pode parar. E o pessoal tem trabalhado no campo. A crise causada pelo coronavírus chegou a trazer algum tipo de impacto no trabalho com a produção de feijão? Olha, vamos começar pelos grandes centros onde estão as indústrias, o processamento. Tem havido dificuldade em termos de, no primeiro momento, a dificuldade de fazer chegar os funcionários, os trabalhadores, colaboradores da empresa até o local de trabalho. Há um receio geral das pessoas em comparecer lá na empresa e, enfim, fazer o trabalho, ainda que as empresas tenham buscado dar toda a segurança para esses colaboradores, ou seja, todas as recomendações do Ministério da Saúde têm sido levadas em consideração. Então, esse foi o primeiro impacto. Um segundo impacto na indústria, agora, foi a questão aí da demanda. De uma hora para outra, a demanda aumentou muito e rapidamente. Então, nós estávamos num período, como eu comentei, em que teríamos um déficit de oferta durante o mês de março, e aparece essa demanda aumentada naquela corrida das pessoas nos supermercados e, obviamente, a pessoa que vai a um supermercado para enfrentar uma quarentena, coisa que nunca aconteceu na vida, ela acaba não tendo certeza do que ela vai levar. E ela leva produtos básicos, obviamente. Houve uma pressão sobre os preços, dispararam os preços aí nas prateleiras. Alguns supermercados aumentaram os preços acima até daquilo que aumentou no campo. Houve um aumento de 30% a 50%, dependendo da região, no campo, Então, agora, nesse momento, há uma apreensão por parte das empresas, das empacotadoras e processadoras, quanto à reposição de embalagens, Você tem aí um just in time, você precisa estar recebendo a embalagem, despachando a embalagem, existem enfim, manutenção das máquinas e não tem sido muito fácil fazer com que as coisas funcionem normalmente nesse segmento. Lá no produtor, o que acontece? O produtor já tinha o seu planejamento, vem executando o seu planejamento, mas agora também preocupado com o prosseguimento dessa quarentena. Até quando vai? Até quando vão ficar com a dificuldade, inclusive, de transitar? Então, a gente viu nas últimas 48 horas a busca de se facilitar o trânsito das pessoas, começa a se aclarar exatamente o que e como fazer essa quarentena.
mas nós não temos a mínima dúvida de que haverá impactos e impactos negativos se persistir mais alguns dias a quarentena ampla, geral e restrita, como a gente está vendo em alguns lugares. Marcelo, para encerrar, tá? Você falou a respeito de alguns fatores aí em relação ao impacto do coronavírus, né? E você falou que houve um aumento de demanda, né? Os produtos que são comercializados no supermercado, que são para uso dentro das casas do brasileiro, não tenho dúvida, aumentou tudo, pessoal. Comprava para um mês, está comprando às vezes para mais, ou comprava para semana, para 15 dias, está comprando para mais tempo. Em relação ao fator de comercialização, nós temos visto e acompanhado aqui no Canal do Boi que o efeito coronavírus sobre alguns produtos, aí eu destaco soja, milho, café arábica e até mesmo boi magro, trouxe uma situação extremamente positiva. Para o feijão, é claro que a gente não tem no Brasil tanto feijão, o feijão é muito consumido internamente, mas o coronavírus já aumentou a demanda interna. Isso trouxe melhores valores ou uma antecipação de comercialização do feijão no Brasil? O feijão carioca, que é o feijão que é produzido no Brasil e para o Brasil, não é exportado, ele já teve uma alta aí de 30% a 50%. O feijão preto teve uma alta ao redor aí de 20%, 25%. Agora, o impacto maior que nós entendemos que vai acontecer é por conta daquilo que vem acontecendo já desde o final do ano passado pelo mundo afora. As safras, que são colhidas uma vez por ano no hemisfério norte, que é ali por volta de agosto, setembro, outubro, elas tiveram uma quebra importante no hemisfério norte. Então, nós já esperávamos uma demanda maior para esse ano a partir do mês de maio. Nós estamos entendendo que os feijões exportáveis, os feijões como o mung, como o feijão calpi, né, aquele calpi do Mato Grosso que é plantado lá, o feijão vermelho, o feijão rajado e até mesmo o feijão preto, durante o ano eles vão refletir essa demanda lá fora, que já haveria por conta da quebra que aconteceu no hemisfério norte, agora ainda somado aí assim o efeito do coronavírus. O que se espera do efeito do coronavírus? Num primeiro momento, as instituições que estudam mercados e a reação do consumidor entendem que o consumidor vai buscar cada vez mais, já havia uma tendência para isso, alimentos saudáveis, alimentos pouco processados. Então, o consumo de feijão, citando como exemplo apenas Estados Unidos, que entre 2017 e 2019 aumentou em 30%, o consumo per capita, tendem a aumentar mais rapidamente. Na Europa, por exemplo, que durante anos teve uma queda, agora ele começa a reagir. Então, isso vai ser potencializado por esse momento pós-pandemia, em que as pessoas vão tomar muito mais cuidado com aquilo que ingerem. Tá certo, Marcelo. Marcelo, agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado pela participação. Sempre um prazer, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, falamos aí sobre mercado de feijão aqui no Brasil, produção, demanda e também os efeitos do coronavírus.